Bom, boa noite a todos. A gente vai começar a falar um pouquinho de um protocolo de montagem de um centro de saúde fora do planeta, dentro de um espaço de microgravidade ou numa ISS, para depois ir para a Lua ou Marte ou qualquer ambiente que o seja. E o meu papel aqui é mostrar a estruturação e ir justificando alguns porquês das ideias que foram sendo aplicadas nesse desenvolvimento, até para que a gente depois vá desenvolvendo discussões e aprimorar todo esse projeto, né, a várias mãos. Então vamos lá. Então eu tenho por ideia sempre pegar essas duas frases do Carl Sagan que me parecem ser, dentre várias frases dele, são duas frases muito interessantes que caem bem para a gente aqui, né? Que por que que a gente tem que estar olhando e pensando para o espaço? Não existe romantismo nisso, mas é uma questão muito prática, né? Permanecer vivo, é manter a espécie humana viva. E no final da apresentação, ou quando a gente estiver terminando, eu coloco a propositura de que não é abandonar o planeta à própria sorte, mas é ao buscar essas possibilidades, a quantidade de spin-offs que vão sendo gerados para aplicação no planeta podem, inclusive, até diminuir essa urgência de situações que a gente está vivendo atualmente, nessas questões climáticas, inclusive. Então, tudo girando em torno da busca da pesquisa espacial em qualquer área de conhecimento humano, de uma forma ou de outra, o grande ganho sempre vai ser para o planeta, né? A gente sempre vai ter muitos spin-offs que a gente vai poder desenvolver aqui. Então, essa foto eu peguei hoje de manhã, eu estava dando uma recortada de novo no projeto, né? Eu achei essa foto linda, que é uma foto que mostra para a gente também a percepção visual da velocidade que a ISS está em relação ao planeta Terra. 28 mil quilômetros por hora é algo brutal para o organismo humano. Por mais que exista a condição de inércia do nosso organismo, mas para que a gente saia em tão pouco tempo de uma gravidade de 1 g e a gente caia e sair de uma velocidade de 1.000 km/h aproximadamente, que é a velocidade de rotação da Terra, para chegar em pouco tempo em 300, 400 quilômetros de altitude e já cair para um diferencial de velocidade brutal desse, né, de 28 vezes mais velocidade do que a Terra está girando, assim, por volta de 28 mil quilômetros por hora, e num ambiente de microgravidade, ou seja, numa gravidade muitas vezes menor que a gravidade que a gente encontra aqui no planeta, muitas coisas vão ocorrer no organismo humano ou no organismo vivo, né? O nosso foco aqui é o organismo humano, mas todo organismo vivo ele vai sofrer. Então, dentro dessa proposta que o professor Júlio trouxe, é que eu procuro trabalhar e que bom que agora a gente tenha os colegas da área de saúde, os profissionais da área médica e cirurgiões, para que daí a gente comece a passar essa ideia para vocês e com a experiência de vocês a gente vá melhorando esses protocolos, esses processos que a gente encontra aqui. Então, só para a gente poder se situar um pouquinho, nós estamos distantes de Marte. Eu estou pegando primeiro o caso de Marte, depois a gente vai para a Lua, né? Ele está muito distante da Terra. Existe a necessidade de cálculo de órbita, né? Que seria a trajetória de Hoffman, para que a gente tenha uma condição de sair do planeta Terra e chegar em Marte, né? E dentro disso, a gente começa a verificar as dificuldades que vai ser levar uma tripulação viva para Marte. Uma coisa é você pegar uma coisa que é complexo para caramba, tirar qualquer coisa do chão já é complexo. Colocar numa outra órbita que não seja da Terra é mais complexo ainda. Sair da órbita terrestre, da órbita lunar e conseguir atingir a órbita de Marte, pousar em Marte é muito mais complexo ainda. Então, diante de tudo isso, existe a dificuldade do posicionamento adequado do planeta Marte para que a gente tenha aqui um período de viagem o mais curto possível, que ainda assim é um período longo, que eu estava dando uma olhada hoje no site da NASA, eles ainda continuam pensando de 4, 6, 9 meses de viagem, porque pode depender de N intercorrências, de janela de lançamento, enfim, de algumas coincidências planetárias e astrofísicas para a gente poder obter isso. Então a gente começa a ver assim que toda essa busca para procurar ir a Marte ou ir à Lua
que ir para a Lua também é tão complexo quanto, né? Vai esbarrar na questão do tempo. Para a Lua, a gente tem 3, 4 dias para chegar na Lua, mas são 3, 4 dias. Então é muito sério, é muito complicado, é de altíssimo risco, né? Então, para Marte, então, a coisa é muito, muito mais complicada que isso. Fazendo um comparativo entre os dois ambientes que a gente vai lidar, né? Então, seria aqui comparando Terra com Marte, então, atmosfera, temperatura, umidade relativa, a questão do dia, da periodicidade de giro do planeta, né? Para dar o nosso ritmo circadiano adequado, para que a gente diminua muito os impactos no que diz respeito à questão da produção de melatonina, da produção de adrenalina ou não, da manutenção do estado de vigília desse astronauta ou não, ou desse tripulante ou não, e, consequentemente, verificar as oscilações de estresse que vão acontecer nesse indivíduo para que ocorra uma adaptação fisiológica o mais rápido possível desse organismo dentro de um ambiente que não é um ambiente que esse organismo foi fecundado e desenvolvido, né? O nosso DNA ele está pronto para viver num planeta Terra com essas condições. Tirar esses milhões de anos de evolução e adaptação genético-biológica que a gente tem, num curto período de tempo, alguns dias ou meses, geralmente tem se mostrado muito brutal para o organismo humano. Então, aí que a gente começa a perceber que ainda a gente não tem muita ideia do que vai vir pela frente. Se a gente for pegar e olhar a questão da Lua, né, a maneira com que vai ser lançado, e isso eu até peguei esse slide que está rodando na internet já tem algumas boas semanas, né? O leigo olha e fala assim: nossa, mas é tão perto ir para a Lua, né? Imagina, olha aqui no desenho, uma coisa tão fácil, é que nem pegar um ônibus e ir para São Paulo. Não é. A Lua está muito longe, né? 384.400 quilômetros em linha reta, uma violência. São 3 dias de viagem numa cápsula minúscula, né, com confinamento. Esse confinamento a gente sabe que tem N consequências para o organismo humano, por mais que ocorram treinamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas pode existir dificuldades biológicas súbitas nesses poucos dias que esses indivíduos se encontram lá dentro, e a gente não sabe em que condições esses indivíduos podem chegar ao seu destino para poder executar as tarefas e as funções que eles foram preparados e voltar para a Terra. Então, também não é uma coisa aparentemente tão simplória quanto aquilo que a gente acaba muitas vezes vendo na mídia, uma coisa meio rasa, que a garotada fala: ah, nossa, é tão tranquilo, já foi lá na década de 60, imagina agora vai muito mais fácil. Não vai, não é. É tão complexo ou mais complexo quanto a gente viu naquela época, tá certo? Então, aqui a gente vê as trajetórias, o que vai acontecer com o corpo aqui. Então, todos os vetores dos órgãos, eles vão sofrer mudança. Todo alinhamento de longo eixo dos órgãos, a questão de deslocamento de massa, aceleração, todas as vezes que o foguete dá um impulso, um push para ele poder mudar de trajetória, para ele atingir uma outra órbita, para que ele mude a sua aceleração, para que ele pegue a aceleração da Lua e ganhe novamente a aceleração para voltar para o campo gravitacional terrestre, os órgãos acabam sofrendo essas acelerações e desacelerações. Eu não vou abordar isso hoje, nem é da competência aqui da nossa proposta, e vocês têm muito mais condições que eu de abordar isso, mas só de pensar que pode haver uma mudança de algum eixo de circulatório, aí a gente começa a entender de algumas necessidades e alguns protocolos de emergência que devem ser preparados e discutidos, e mesmo nos ambientes análogos, que é o grande objetivo da nossa discussão aqui, que lá no final a gente percebe que a própria NASA coloca isso. Qual é a melhor maneira de se ter a melhor missão possível? Treinamento em ambiente análogo por meses a fio. Então, é óbvio que o treinamento de toda a questão emergencial, de suporte de vida, das emergências circulatórias e respiratórias, principalmente, elas devem ser focadas com uma profundidade muito intensa mesmo, tá certo? Aqui fazendo uma comparação também dos ambientes, tanto terrestre quanto da Lua. A Lua, então, ela
ela é tão ou mais cruel quanto Marte, por mais que os dois meio ambientes eles não são nem um pouquinho favoráveis e permissíveis à vida humana, muito pelo contrário, mas a Lua ela acaba tendo uma condição muito mais agressiva ainda. E até porque o fato dela não ter nenhum tipo de atmosfera, o impacto da radiação gama que vem do Sol, agora com essas ejeções de massa coronal que o Sol vem emitindo, então isso, se a gente for pensar em risco tardio de câncer, é uma coisa que também tem que ser prevista em protocolos, eles deveriam ser discutidos com mais intensidade do que se discute, né? Então a gente tem também aqui uma situação, só para fazer uma comparação, e a Lua tem um outro aspecto também que pega muito pesado, né? Que é o ritmo circadiano, que também é um ritmo diferente daquilo que a gente vai encontrar ao longo da viagem. Então, tudo isso cria impactos fisiológicos diretos, no que a gente poderia chamar de uma fisiologia mais raiz, mais visceral, mas também vai gerar impacto numa questão emocional que hoje a gente discute cada vez mais, que são as questões que podem levar a processos depressivos, a condições pré-suicidas, a ideações e a surtos de comportamento dentro de um ambiente que a última coisa que a gente pode pensar de ter ali é alguém com desequilíbrio emocional. Tá certo? Então, com isso, a gente já também lança ideia de protocolos para manutenção de saúde mental. Então, pensar em alguns jogos pré-diagnósticos, treinamentos, não só pensando na questão da meditação, mas também em autoavaliações que a gente sabe que existem e que podem ser feitas em conjunto com as equipes que estão baseadas nos centros de controle, principalmente da Lua, que agora a comunicação é quase que em tempo real, né? Então não é como falar lá de Marte para cá, que tem um delay grande, enfim, aí tudo é truncado. Agora da Lua a coisa começa a ser um pouquinho menos complicada. Então, com isso, colocado essas mínimas dificuldades que a gente tem, então a gente começa a entrar na dificuldade prática, mecânica do processo, que é montar realmente, levar um centro de saúde um núcleozinho pequeno, né? Então, só para comparar, o tamanho do porão de carga da Starship cabe uma Torre Eiffel montada lá dentro inteira. Quando eu vi essa proporção, eu caí para trás. A gente não tem muita noção de tamanho do que cabe lá dentro. Cabe uma Torre Eiffel. Então, realmente é uma proposta de transporte muito interessante. Aqui a gente está vendo o módulo, né, do Artemis, que também está aqui do lado, que muito provavelmente vai ter condições de levar, num primeiro momento, esse módulo de vida inicial sem tripulação. Então, é possível também, do mesmo jeito que você vai pousar uma coisa, você pousa outra. É óbvio que são volumes diferentes, massas diferentes, acelerações diferentes, mas tudo isso é uma questão que a engenharia tem condições de resolver e já está resolvendo. Então, a gente teria aqui essas duas possibilidades de pensar. Então, eu trouxe as duas possibilidades para que a gente possa discutir juntos depois aí ao longo dessa semana o que a gente poderia pensar, tá? Dentro do projeto de uma estação, tanto ou de Marte ou Lua, enfim, nós ficamos aqui nesse ângulo, né, que seria o centro de saúde. E aqui a gente observa que aqui não eu, né, mas os projetos todos, eles privilegiam muito a colocação do centro de saúde num ângulo de circulação, para que, num caso de uma necessidade de uma doença infecto-contagiosa, enfim, ou uma condição de saúde muito mais séria, a gente consiga ter um contingenciamento de desvio de fluxo de tráfego de pessoas. Então, eu continuo tendo acesso ao centro de saúde, mas eu tenho a condição de fazer esse desvio. Outras unidades, seguramente também existe esse contingenciamento, mas a gente vai focar aqui na questão do centro de saúde, que é aquilo que a gente está buscando, né? Então, dentro dele, qual que é a proposta? É a criação de 3 módulos que caibam dentro da Starship. Então, cada módulo ele tem aí 47,14 metros quadrados de área. Esses módulos, os 3 juntos,
eles dariam parcialmente o volume da carga que a ISS pode carregar, e os três dão um módulo completo da Artemis, que também poderia carregar numa missão sem tripulação, colocá-la na Lua para aguardar uma missão que chegasse lá e verificasse se está tudo ok, tudo funcionando. Então, haveria essa possibilidade desse micronúcleo de trabalho. Dentro disso, a proposta do Habitat Marte foi criar três ambientes, aonde eu tenho um ambiente clínico e de trabalho de laboratório, um ambiente onde eu possa ter área de internação, e aí a gente fez um desdobramento onde nós podemos ter um ambiente para atendimento ambulatorial para uma tripulação de até 28 pessoas. Então, como se fosse um posto de saúde avançado, né, desse que a gente vê das UBS, aonde eu teria condições de fazer um atendimento médico, aí no caso de alta complexidade, vamos ver o que a gente poderia levar, e também a manutenção da saúde geral como um todo, envolvendo inclusive saúde odontológica, enfim, e com isso a gente poder fazer todo o trabalho. Então, aqui são as medidas, né? Então, com isso, a gente consegue verificar, assim, são três módulos. Esses módulos, um módulo piso térreo, ele tem dois corredores, né? Então, o corredor um e o corredor 2 para que a gente possa ter uma passagem de contingência, como foi mostrado no slide anterior. E nesse corredor um eu tenho um elevador que permite com que eu ganhe espaço de circulação enquanto eu não estou usando o elevador. Baixou o elevador, dá para subir uma maca, ele tem uma medida aí de 1,2 metros por 1 metro por 2 metros, né? De comprimento por 1,2 de largura. Cabe uma maca, o equipamento que a maca precisa ter, o paciente na maca e mais um operador. Tá certo? Então daria para subir a maca para o piso superior, ou se for fazer um centro cirúrgico embaixo, para poder colocar o paciente em observação no piso superior, ou ao contrário, pode fazer o centro cirúrgico no superior e vice-versa. Aí é uma questão de disponibilização até da discussão pela equipe mesmo. Então, tá aqui eu parti do princípio que a gente pode usar tanto um transporte quanto o outro, né? Então, tanto em um quanto em outro, esse volume e ele cabe, né? Eu já fiz esse levantamento, então é sossegadinho. Então, o que facilita esse pensamento modular? É o pensamento da confecção da ISS. Faz-se toda a montagem, todos os testes nos laboratórios aqui na Terra, todo o treinamento da tripulação é feita nesses laboratórios, então esses ambientes análogos, os trabalhos todos, então por meses essa tripulação vai trabalhar dentro desses módulos, ela vai conviver, vai simular situações, ela vai sair da Terra habilitada a reconhecer tatilmente aonde se encontram os instrumentos, aonde eles estão, o que dá para fazer, de que jeito dá para fazer, de que forma pode ser feita. Tá certo? Dessa maneira, no caso de uma viagem para Marte, esses módulos eles podem ir semi-operacionais, tá? Ou no caso de uma viagem para a Lua, aí não há necessidade dessa operacionalidade pelo simples fato de que estatisticamente a gente sabe que é possível chegar lá sem grandes complicações, então não haveria essa necessidade. Então a gente tem essa disposição aí, tanto de uma maneira quanto outra, a gente poderia trabalhar. No caso da Lua, vários módulos, eles podem também servir como módulos de carga para levar medicamento, aí você empacota tudo, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, que não vai ser usado durante 3 dias. E isso lá pode ser remontado e, enfim, reaproveitado. Tá certo? Então, com isso, a gente começa a perceber que não é muito simples levar tudo isso para lá, pelo simples fato que é muito pesado. Uma coisa é pousar o foguete lá, outra coisa é tirar isso de dentro do foguete sem quebrar nada, colocar numa superfície pré-preparada para isso, lembrando que a radiação gama tem que ser bloqueada por essas paredes. Então, existe toda uma questão do meio ambiente que é muito agressivo,
tá certo? E botar isso para funcionar. Então, conectar em painel solar, que senão não tem condição de ter energia, gerador de oxigênio, filtros, enfim, existe toda uma infraestrutura que vocês sabem melhor do que eu, que é necessário para o funcionamento de um mini hospital, né? Então, a coisa aí, ela é muito grande em termos de infraestrutura para que isso possa acontecer. Mas é possível? Sim, é possível. Não existe nenhuma impossibilidade disso. A gente partiu de modelos de hospital de campanha que os Estados Unidos têm já montado em containers e lança o container já com tudo isso montado, então é um desdobramento apenas do que eles têm, né? Então também não é muito, já é algo que existe, de certa forma. Então, tecnologias aplicadas, o que a gente poderia necessitar, ou enfim, primeira coisa é que, ao mesmo tempo que vai ter que ser lançado o hospital, é a primeira coisa que tem que chegar antes de chegar a gente na Lua, eu também preciso de ferramentas para poder criar outras estruturas. Então, não é um lançamento só de um módulo com área de saúde que fala, bom, já dá para colocar o pessoal lá e ficar. Eu vou precisar de módulos que mandem impressoras 3D para poder fazer estrutura física aonde a gente onde vai ter a expansão dessa vila, né? Eu preciso de ferramentas, de equipamentos, ou seja, existem necessidades monstruosas para se fazer esse tipo de trabalho. Então a gente vai precisar montar lá guindastes, vai precisar fonte de energia já tem que estar pronta, ou pelo menos tem que ser feita, né? Eu preciso utilizar, e o pessoal já tem trabalhado muito com regolito para ver que tipo de substância eu posso utilizar como aglutinante para usar o regolito como massa de construção e bloqueio dessa radiação gama e as outras radiações que batem na Lua, e todos os equipamentos e ferramentas, e aí vai. Então, é uma coisa muito grande, é bem complexo todo o processo, não é só pegar, não é apenas, né, colocar esses módulos, mas é fazer com que ele também permita que essa vila se desenvolva. Eu fiz um levantamento do mínimo para se ter um hospital de campanha de alto nível para 28 pessoas, né, para 28 indivíduos. Tanto que esse número 28 aqui é o número de pessoas. Então, equipamentos pequenos, baratos e adequados, então vai um para cada um, né, para ficar mais simples. Alguns equipamentos vai do 1 para 2, 1 para 3, e outros nem tanto. Então a gente começa a perceber assim que eu botei peso e dimensão, porque nos outros grupos a gente estava fazendo um estudo, né, professor, de volume, quantidade de combustível, para se ter uma ideia do quanto vai custar realmente uma missão desse porte, tá? Então aqui eletrocardiógrafo, aí eu deixo para vocês depois até corrigirem isso, né? Olha, é muito equipamento, diminui, não precisa de tanto ventilador, precisa, põe um a mais, põe um a menos, enfim. Aí essa discussão ela pode ser feita e seria muito bem-vinda do meu lado, né? Então aqui a gente tendo esses equipamentos, né? Inclusive alguns equipamentos eles serão impressos na Lua, então vai uma impressora para poder imprimir equipamentos. Então as autoclaves elas acabam sendo necessárias, foco frontal cirúrgico, mesa cirúrgica articulada, ventiladores, o bisturi elétrico, aspirador de sangue e saliva, e aí um mini equipo odontológico, que tem um monte de modelos que dá para colocar, e para uma eventualidade também fazer atendimentos, que a gente sabe que infecção bucal não é uma coisa muito simples de se deixar rolar, né? Alguém pode quebrar, ainda mais que o pessoal vai estar trabalhando em construção, então acidentes podem acontecer, né? Alguém pode ter uma queda dentro óbvio, né? Dentro da unidade, cair, quebra um dente, uma fratura de face, uma pequena fratura dentária, enfim, precisa ser corrigido e consertado, né? Aqui os instrumentais, se for algo de uma viagem muito longa, né? Claro, já vai levando tudo que tem que levar. No caso da Lua, leva o mínimo para poder aguentar e a impressora vai mandando bala e vai fazendo a impressão desse material. Por mais que tenha que lembrar que para fazer impressão eu preciso ter matéria-prima para isso também, né? Preciso ter uma impressora, que é um negócio que é pesado, enfim, preciso ter de energia, preciso de equipamentos para dar acabamento, ou seja, toda a infraestrutura para que eu tenha uma pinça, ela não é só uma impressora para imprimir uma pinça, mas é tudo o que está em volta para deixar uma pinça que pegue tecido com um encaixe perfeito para não causar dano no tecido, né? Não é também uma pinça para tirar uma sobrancelha. Então, também precisa ter
uma calibração adequada do acabamento dessas pinças e desse material. Então, também, para o leigo, parece ser uma coisa muito fácil. Ah, vai lá e imprime. Uma coisa é imprimir algo que não precisa de precisão, outra coisa é ter necessidade de instrumentos de precisão razoável para causar o mínimo de dano aos tecidos no caso de uma intervenção cirúrgica, né? É, a, Aqui eu lancei uma ideia que outros grupos também lançaram em outras unidades, né, do uso do cirurgião do modelo Da Vinci aqui, né, que eu encontrei. Então ele é bacana, uma cirurgia robótica, é algo que chama atenção. Muito provavelmente deva acontecer isso em algum momento para esses ambientes. Aí eu deixo para vocês que são cirurgiões muito experimentados para depois, ou agora, já entrar e a gente conversar um pouco, mas o que eu levantei do material que explica como é que funciona aqui o sistema Da Vinci é que ele tem alguns programas que impedem que o cirurgião assuma de uma vez o protocolo, quebrando a cadeia de comando dele. Eu fiquei um pouco assustado com isso. Falei, de repente, é uma anomalia anatômica ali que o projeto não está prevendo que passe uma veia naquele local, e como é que o cara para e vai lá e fecha aquela veia. O que que acontece aí? Né? Então, esse tempo de comando de um local para outro, ele pode ser vital, né? Mas é óbvio, não é um hospital que está sendo colocado lá para atender uma população, é um hospital que está sendo colocado para atender emergências. Lembrando que a tripulação é uma tripulação saudável, é uma tripulação que ficou um tempo semi-confinada, vamos dizer assim, né? Uma tripulação que passa por um rastreio de saúde muito intenso, então a chance de que ocorram situações graves ela é mínima. Então existe a possibilidade de se pensar aqui nesse equipamento. Lembrando que é um equipamento pesado para caramba, é um equipamento complexo de manipulação, vocês sabem disso. Às vezes é muito melhor levar um cirurgião treinado para lá, colocar ele no comando da unidade e ele acaba assumindo o papel com muito mais habilidade, discernimento e rapidez de decisão do que levar uma máquina. Mas, enfim, existe a tecnologia, foi levantada a bola, falei, bom, vamos colocar, mas é óbvio, é muito mais interessante colocar um ser humano muito capacitado, porque ele vai fazer outras coisas, inclusive. Ele não vai ficar lá ocupando um espaço como peso morto, e às vezes, que é o esperado que ele nunca seja usado, né? Mas existe essa possibilidade aí, mas ele é extremamente complexo, enfim, precisa de uma equipe muito treinada para botar esse negócio para funcionar de maneira 100%, né? Aqui, continuando, a proposta do centro de saúde é também desenvolver um laboratório de pesquisa na área de saúde, então, além dos equipamentos básicos de saúde e de intervenção, também levar equipamentos não só para poder monitorar a tripulação. Então, não adianta, às vezes a gente pensa, as coisas não funcionam porque falta médico. Não, falta laboratório, falta bioquímica, falta análise, falta o cara que faz o biodata, falta, quer dizer, para um médico definir o procedimento, tem muita gente atrás para poder ir fazendo as triagens para fornecer para o profissional da área de saúde os exames necessários para que ele tome uma decisão por um caminho ou outro, tá certo? Então, aqui também eu fiz um levantamento dos equipamentos, dos pesos, das dimensões, uma média, né? Tanto de tamanho quanto de peso, porque tem um monte de marca aí comercial que poderia pensar em levar. Né? Aqui em cima eu coloquei a quantidade de metro quadrado disponível para poder fazer essa montagem. Então, em 14 metros quadrados, eu preciso ter a colocação desse laboratório. Existem já projetos, vários projetos, onde em 14 metros quadrados a gente consegue colocar esses equipamentos todos. Esses equipamentos, inclusive, eles não só vão servir para manter a saúde da tripulação, para fazer o acompanhamento, mas também para fazer as pesquisas de saúde mesmo. Então, as dosagens, enfim, os testes, os equipamentos que possam ser enviados, que serão enviados para poder pagar tudo isso aí, né? Esse laboratório ele também servirá para fazer com que essas pesquisas tenham andamento. Os recursos que são possíveis de gerar lá
ou transportados da terra. Então vai embora, né? Então aí a gente pensa que eu vou precisar de compressor para ter cilindro de oxigênio, mas eu tenho que pensar também em que tipo de anestésico, como é que eu levo, como é que eu produzo, como é que eu embalo, ou vão ser medicações endovenosas e mantenho a respiração e não faço anestesia inalatória. Como é que faz? Quem que é o profissional? Manda um anestesista, não manda? Treina alguém? Enfim, tudo isso são protocolos que precisam ser desenvolvidos por um corpo médico treinado e voltado para isso, né? Então, as impressoras 3D, elas vão trabalhar a milhão, ou pelo menos é a ideia, o que mais possibilita a gente ter outras interfaces de abordagens. Então, impressora que vai fazer instrumento, impressora que vai construir sensor e biosensor, impressora que vai fazer bloqueador ortopédico, né? Aquelas telas que não há necessidade mais levar gesso, ou faz na hora que precisa, né? As próprias construções de uma restauração dentária, ou de um dente que quebrou, enfim, a gente tem que pensar em tudo isso. As próprias macas para remoção dá para fazer, ou podem ser estampadas nos painéis internos desses containers todos que vão para lá. Chegou lá, desmontou o container, pumba, já tem macas estampadas lá que é só desmontar. E os equipamentos de atendimento emergencial, que é óbvio, né? Tem que ter, não tem jeito. Então precisa planejar o que dá para levar e o que pode ser feito. Então, dentro disso, vai um tempo grande para se estabelecer uma colônia num local desse, porque o tempo de instalação e operacionalizar e testar, ele é razoavelmente médio, né? Não é um tempo tão curto quanto pareça ser, né? Então, a questão da gestão, que é algo que também a gente precisa e vai discutir mais isso, né? Então, todo time, ele tem que ser avaliado, o grupo todo, o tempo todo, para ver o que está acontecendo, né? Se eu estou tendo muito burnout, se eu estou tendo alterações de sono, então toda essa alteração do ciclo circadiano, de dormir, o jet lag que dá, demora, não demora, situações de risco, que decisões esse grupo de saúde toma diante de uma briga de três, quatro tripulantes por conta da maca que de repente não ficou legal, que chega num ponto que a coisa fica insustentável. Se a gente for pensar de uma maneira muito simplória, basta botar 28 pessoas numa área muito restrita e ver o que acontece, né? Existem N experimentos psicológicos que mostram que os níveis de estresse eles sobem de maneira exponencial. A reatividade à violência sobe de maneira exponencial. Então, esse preparo todo que é feito antes do embarque, ele tem que ter protocolos para que todos esses níveis e arestas elas sejam o tempo todo é, percebidas e ajustadas, percebidas e ajustadas, percebidas e ajustadas, né? Então, não tem outro jeito. Então, a equipe de saúde ela passa a sair daquela posição meio que passiva emergencial, eu estou lá sentado esperando acontecer alguma coisa, ou não, eu vou fazer uma gestão de saúde, uma gestão preventiva de N eventos de saúde que possam colocar a minha missão em risco, e a vida em risco. A gente fala colocar a missão em risco, parece ser uma coisa muito pequena, mas não é. Uma pessoa que entra em surto pode matar os outros 27. Então, é uma coisa assim de altíssimo risco mesmo, né? A montagem da estrutura, então ela parte de um chefe da estrutura, vai para os assistentes, o pesquisador e o técnico. Então, o chefe da infraestrutura, ele precisa ter uma formação sólida em psicologia e administração, e geralmente o ideal é que ele seja um médico, já que ele vai trabalhar como chefe da área de saúde. Tá certo? Então, alguém que tenha uma formação na área de saúde, que abrace vários ramos das necessidades de saúde total de um indivíduo, e ele também tem uma formação muito sólida na área de psicologia e na área de gestão, porque ele vai acabar tendo que gerenciar conflitos e N situações. Um assistente pode ser um médico ou odontólogo, aí de repente pode se treinar
um médico para fazer procedimentos odontológicos básicos e simples, pode-se treinar um biotecnólogo para fazer também procedimentos odontológicos básicos e simples. Tá certo? Então, aí também é uma questão da instituição, do que ela pensa, de que maneira ela pode fazer. Tá certo? Aqui, o pesquisador biotecnólogo é importante porque vai ser feita a análise contínua de todos os parâmetros fisiológicos de todo mundo que está lá dentro, então não tem jeito, eu vou precisar de um técnico que saiba mexer naqueles equipamentos todos, que tenha condição, inclusive de lidar com uma farmácia, que esse é um outro fator também que pouco se fala e é um impacto muito grande. E no curto prazo, que tipo de medicação vai ser embarcada? Como é que é o dispensário desse local? Leva um farmacêutico ou faz um treinamento para o uso adequado dessas medicações? Como é que vai ser feito essa montagem da equipe? Então, para isso também a gente acaba tendo a necessidade desse chefe da infraestrutura ter uma visão de curto, médio e longo prazo de como é que a coisa pode funcionar, né? Então, aí abre mais leques também. E um técnico biotecnólogo que possa trabalhar e tocar as pesquisas. Então, além do indivíduo que ele pode estar tocando pesquisa, ele vai tocar as análises laboratoriais de todo mundo, né? Mas eu vou precisar de um outro indivíduo que também seja o auxiliar numa cirurgia, que possa cuidar dos equipamentos de manutenção de vida, de suporte de vida, a partir do momento que chegue alguém acidentado, e não é um por vez, pode ser três, quatro, cinco que sofram um acidente em conjunto, então eu preciso de mais gente para poder manter outras pessoas em condição adequada, mínima de vida, e que faça treinamento periódico, não só de combate a incêndio, como a gente vê, né? Mas treinamento periódico mesmo de manutenção e suporte de vida, continuamente. Então, tudo isso vai passar na mão do chefe dessa infraestrutura. Então, é um trabalho muito grande quando se pensa em montar um protocolo, por exemplo, um protocolo para uma missão análoga. São muitas variáveis que numa missão análoga, às vezes, a gente deixa passar batido pelo simples fato da gente não parar para pensar que está faltando oxigênio ou que a pressão de saturação baixou do ar externo, porque a gente não passa isso, né? Então a gente não sabe isso, não sente, não é uma necessidade muito visceral esse tipo de coisa. Então aqui esse chefe dessa infraestrutura, ele tem a necessidade de discutir muito, 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 muito com toda a equipe tudo o que pode acontecer e o papel de cada um dentro disso. Perfis e responsabilidades, como é que isso vai funcionar também? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, um minutinho só. Pronto, é que tava me tapando um pouquinho aqui o slide, eu fechei um pouquinho aqui a tela de vocês, né? Então, o perfil desses integrantes é óbvio que não é o chefe dessa infraestrutura que monta a tripulação, mas é ele que vai observar o tempo todo como esses fatores eles estão sendo mudados. Então, o administrador e os componentes dessa equipe de saúde, eles têm que observar o tempo todo, e se observarem o tempo todo, alguns dados de como é que esses itens de comportamento estão flutuando, né? Então, inclusive, tem um trabalho aqui bem interessante que eu peguei para poder fazer essa citação, né? Bem legal, apesar de ser relativamente antigo, mas ele estruturou um monte de outros trabalhos que vieram depois, né? E o que chama muita atenção é isso, capacidade de se divertir facilmente. E esse é um fator que, para um confinamento de médio prazo, é brutal, né? Não tem jeito, existe essa necessidade. Então, esse chefe da infraestrutura, ele administra recursos, enfim, aí para a gente já sabe mais ou menos como é que é e o que precisa ter. Isso é discutível, então, quem define essa grade de conhecimento dos componentes da equipe é o chefe da infraestrutura, antes de criar a própria tripulação, né? Então, aí é uma ideia de como é que esse chefe
infraestrutura, ele poderia sugerir recursos humanos e a formação dos seus pares para poder fazer essa equipe, né? E também esse treinamento de astronautas de infraestrutura, ele vai ter que preparar de maneira muito específica essa equipe de saúde, pensando muito tanto no pré, trans e pós-voo, né? Então, o pós-voo é algo que muitas vezes a gente acaba não falando nas missões análogas, até porque por não ter o voo a gente não pensa no pós-voo, mas o pós-voo ele é brutal e cada indivíduo vai reagir de uma maneira. Então, eu creio que as agências tenham uma preocupação muito grande com o que ocorre num pós-voo, até porque para eles é importante isso, né? E o chefe dessa estação mais uma vez, justifica a necessidade dele ter uma formação muito sólida na área de psicologia. A preparação do pré-voo, ele tem que preparar emocionalmente muito bem e fisicamente muito bem esses tripulantes como um todo, porque o lançamento praticamente hoje é feito tudo por terra e pelos computadores, então não é uma questão como era tempos idos, né? E durante as missões, protocolos de exercício, alimentação. Então, tudo aquilo que a gente já sabe vai cair no colo do diretor desse departamento, né? Essa reabilitação pós-voo é algo que não passa pela mão dessa equipe de saúde, mas se essa equipe de saúde não atuar adequadamente nessa tripulação, essa reabilitação pós-voo vai ser muito mais complicada. Então, até isso, essa equipe vai ter que pensar. Então, como é que eu vou utilizar os exercícios? Então, são exercícios individualizados, uma dieta, muitas vezes, pensando em pessoas que possam ficar doentes ou sofrer algum acidente, serão dietas mais específicas. Ou seja, eu tenho que pensar em restabelecer e equilibrar rapidamente essa capacidade funcional desses tripulantes como um todo, né? Então, esse programa de treinamento também, ele pensando nessa reabilitação, ele tem que ser muito bem planejado e ele vai sendo corrigido ao longo da missão. Porque uma coisa é eu fazer um planejamento, outra coisa é eu estar dentro desse processo de maneira dinâmica. É óbvio, mais uma vez, eu vou precisar de um gestor que tenha condições, conhecimento prático e teórico, né, experiência, para poder mudar protocolos, para poder entender antes que algo piore, para que ele crie essa modificação de protocolo dentro desses riscos das missões de longa duração, né? Então, a adaptação ao meio ambiente é uma questão que tem que ser pensada. Os problemas psicossociais e psiquiátricos, óbvio que eles são rastreados antes de que ocorra a partida, mas eles são problemas de convivência. Então, os espaços, os treinamentos análogos, eles são importantes. Cada vez mais essas propostas de trabalhos em estações análogas, elas acabam, elas terão um valor cada vez maior no currículo desses tripulantes, porque passar por uma estação de treinamento analógico, vocês já poderiam pensar também nos protocolos de avaliação para poder dizer se esse tripulante ele realmente tem um perfil adequado para a missão que ele está disputando ou não, se é viável ou não, né? Então, para vocês que trabalham com medicina aeroespacial, aeronáutica, já tem, né, os protocolos de saúde que um piloto tem que ter. Então, quais são as condições de saúde que tem que ter um piloto hoje? Então, é óbvio, é aplicar esses protocolos, modificar, enfim, aí eu deixo com vocês isso. As respostas imunológicas que cada um pode desenvolver diante de um ambiente confinado, onde eu estou fazendo uma troca intensa de antígenos o tempo todo com todo mundo, né? Doenças renais, pelo simples fato que a hidratação é um fator complicador. O acúmulo de cristais também da filtração, por conta da microgravidade, ele acaba tendo uma distribuição um pouquinho diferente, uma agregação um pouquinho diferente. Doença descompressiva, então aí vai embora, são capítulos imensos. E a perda auditiva por conta também de descompressões, acelerações, enfim, a gente tem aí um quadro muito hostil
para que ocorra a adaptação do organismo humano a esses problemas. Dos riscos em missões de longa duração também, a gente aí, se a gente for parar e observar, são coisas imensas, né? Então, problema dentário, então todo o protocolo que o odontólogo ele faz com a criança, de passar fio dental, escovar, não deixar resíduo, a utilização de, se é possível, o uso de enxaguatórios durante as missões ou não, se eles existem, que enxaguatórios são, descarte desse material também, como é que ele vai ser feito. As prováveis doenças infecciosas, as doenças cardiovasculares, possibilidade de câncer ou não, e as situações de cirurgia de urgência, né? Então, uma situação de apendicite, uma colicistite, trauma e aí os eventos diversos de saúde. Aqui, o cirurgião é o cara que vai dizer e que vai fazer o levantamento para o chefe de equipe como um todo. É dizer, olha, a maior possibilidade de acontecer é isso, ou não, é isso. Então, antes de sair, já tendo o grupo rastreado, dá para se ter um perfil e também se ter um prognóstico, entre aspas, do que cada indivíduo pode manifestar ao longo da missão. Esse tipo de triagem permite ou permitirá com que a montagem desses equipamentos e essas bolsas de equipamentos e de materiais e medicamentos, eles sejam mais ou menos direcionados para essa tripulação. Então, isso também é algo que pode ser pensado e discutido. Então, as estratégias de prevenção, existem vários trabalhos, depois eu deixei uma bibliografia no final da apresentação. Então, rastreamento de risco de câncer, tem N estratégias para isso, e isso pode ser fator de eliminação ou de exclusão desse tripulante, determinar risco cardiovascular, enfim. Aí fica na prévia seleção de saúde, né? E os monitoramentos que vão dar spin-offs interessantes depois, que é monitoramento de composição urinária, imunológica, audição e a própria bioquímica do sangue, que vai desencadear em equipamentos, né, que são as roupas inteligentes, os biosensores, que a gente está trabalhando bastante lá com as meninas da geração Marte, né? Então, aqui a gente acaba tendo esses spin-offs muito interessantes que pode já ser desenvolvido até antes de ter uma missão mesmo, né? Então, as estratégias de intervenção, então, capacidade e competência da equipe e dos equipamentos. Então, os treinamentos, eles têm que ser feitos continuamente antes do embarque. Não tem jeito. Desembarcou na Lua, ou em Marte, ou o local que seja, ou se manteve na ISS. Qual é a periodicidade desses treinamentos? Como é que eu avalio isso? Como é que eu avalio a capacidade de reciclagem, né? Sempre lembrando que tem a equipe em terra, né? Então eu vou ter uma equipe de saúde de altíssimo nível em terra que vai orientar quem está lá em cima. Então isso também é algo que traz uma relativa tranquilidade, né? A questão das anestesias, enfim, aqui é tudo aquilo que os senhores já conhecem com bastante profundidade, né? E aqui é o treinamento dessa equipe, né? Então, esse programa de administração dos recursos de tripulação, então tem todo um histórico que foi criado, né, para diminuir acidentes aeronáuticos, depois também implantado em hospitais onde as taxas são reduzidas e tal. Então, esse protocolo CRM, ele é o protocolo que eu acabei achando muito próximo e muito interessante de se discutir com a equipe de saúde para a criação de protocolos de saúde para essas missões. Né? Então, aqui é apenas uma justificativa, né, do porquê da utilização disso, mas o que está grifado é a validade dos longos períodos de trabalho da mesma equipe em ambientes analógicos, ou seja, tudo que os senhores forem desenvolver de protocolo no Habitat Marte, eles serão protocolos de altíssimo valor, não só de discussão acadêmica nem estatística, mas de tentativa de aplicação em ambientes semelhantes. Então, um dos spin-offs interessantes em termos de produção de trabalho científico para os senhores é a criação e discussão desses protocolos em ambientes analógicos, tá certo? E
espessadinho e por período de tempo. Então, uma tripulação vai ficar 3 dias lá no Habitat Marte. Fazer um pré-estudo, aí são sugestões, né? Qual é a idade dessa tripulação, né? Medicamento que tomam, enfim, aí vocês têm condição de fazer um levantamento, inclusive para trazer para esses candidatos que vão para o Habitat Marte, já antes de sair de casa, já entrar no clima profissional do processo. Então, aí também é algo que pode ser discutido entre vocês e aí criar esses protocolos todos, né? Então, todos esses treinamentos são contínuos. A partir do momento que eu capacitei a minha tripulação, ela tem que estar pronta para poder executar essas linhas todas que foram colocadas aqui. Então, identificar, isolar e sinalizar espaço, antecipar e reconhecer riscos. Esse é o fator, assim, isso em qualquer local, em qualquer momento, né? Avaliar e controlar todos os riscos que existem, né? Físico, químico, biológico, ergonômico, né? As situações crônicas, elas vão começar a aparecer, então todos os estudos de lesão crônica que ocorreram na ISS ao longo dessas décadas são fatores importantes de serem levantados e discutidos, porque essas tripulações que forem para a Lua, por exemplo, elas vão ficar muito tempo. Então, esses protocolos, eles podem ser trabalhados, né, e criados, enfim, existem N situações, né? E também a manutenção de vida de sobrevivência em condições de uso imediato. Esse aqui é o básico, né? Às vezes a gente fala assim, 3 dias para chegar na Lua é pouco tempo. Não pouco tempo, mas 2 minutos sem respirar, acabou a missão, né? Então, nos 3 dias é muito tempo, o risco sempre é muito alto. Passou do período de sobrevivência em apneia, acabou, né? Não tem missão, né? Então, o risco imediato é esse. É o segundo seguinte. A questão dos recursos para 2 semanas de isolamento, eu fiz um levantamento baseado no que aconteceu na Apollo 13, depois é o que a NASA ela coloca, né, como possibilidade de trabalho. Então aí também vocês já têm tudo isso, já conhecem isso, enfim. Mas aqui é só para mostrar o peso que vai ser, que se custa, né? É para levar isso pensando em 2 semanas de isolamento. Por quê? Porque a nave parou para ir para a Lua, né? E existem dados que dizem, olha, em 15 dias dá para ir lá e buscar o cara, no máximo 15 dias. Então tem que ter essa condição de sobrevivência de 15 dias para chegar aqui na Terra, né? Então, pensando em Lua, tudo isso aqui é peso, e peso num foguete, vocês sabem que é custo, que é combustível, né? É mudança de trajeto de órbita, é mudança de vetor, enfim, muda um monte de coisa. Então, essa situação específica aqui tem que ser pensada, muito, muito pensada, muito. Essas orientações de biossegurança, a gente já falou lá no slide 21, então vocês vão receber depois o PDF desse material. Lá no slide 21 tem essas orientações também, que vai ser trabalhado com toda a estação, né? Então, trabalhar bastante isso em termos de alguns desses treinamentos todos, né? Então, incêndio, biossegurança, trauma, alteração comportamental e emocional e suicídio. Então, a ideação suicida, ela é um fator que tem que ser levado em conta, ela não é tão discutida, mas deveria ser, né? Além das outras que são discutidas o tempo todo. Tá certo? Então, mais uma vez, o administrador da estação, ele tem necessidade de ter um treinamento muito grande em psicologia, muito grande, para que ele possa lidar e antever essas possibilidades. Aqui são os protocolos de rotina necessários para fazer uma instalação mínima funcionar, né? Então, isso tudo cai na mão da área de saúde, então não tem jeito, né? Então, fazer uma atividade extraveicular vou precisar do oficial da área de saúde para verificar questão de embolia, reavaliar quando ele volta da missão, por exemplo, para ver se ele não vai ter algum processo tardio de alguma coisa. Aqui, protocolo para impressão 3D, por isso é que há necessidade de um operador bem treinado nessa impressora para fazer uma variedade muito grande de materiais, com matérias-primas diferentes, inclusive,
né? E aqui os spin-offs para que a gente possa observar, né, o que, que pode estar em operação na Terra. Então, desde conversor de CO2, que tudo bem, eu já vi gente escrever artigo assim, é só parar a poluição ambiental e plantar mais árvore, que não precisa fazer uma máquina de converter gás carbônico em oxigênio. Concordo perfeitamente. Mas, se a gente pensar, por exemplo, em ambientes fechados por conta de N situações, um conversor de CO2 ele acaba sendo muito importante. Agricultura em microambiente, isso cai no colo do da área de saúde, claro, é alimentação, né? Então, você vai ter que manter um contato muito grande com o pessoal da agricultura, né? Que tipo de planta é necessária? Então, vamos fazer um aumento de alga hiperproteica para que eu tenha uma ração hiperproteica para todo mundo, ou não? O que que essa hiperproteinização da dieta pode causar no rim em ambiente de microgravidade? O que que isso leva? Então, são questões que a equipe de área de saúde ela vai lidar o tempo todo e com as variáveis individuais de cada um, né? Então, aqui todos os monitoramentos, né, que são importantes, e esses spin-offs, os drones, a mobilidade utilizando equipamentos elétricos, que a gente vê que as baterias ainda são extremamente complicadas e de alto risco. O próprio reaproveitamento de resíduos e fluidos orgânicos é uma outra situação brutal que vai passar na mão da equipe de saúde, então não dá para jogar xixi fora, a umidade do ar tem que ser aproveitada. Então, a questão dos probióticos também acabam sendo muito importantes, como é que eu vou lidar com isso na dieta, e essas roupas de alta tecnologia, que essa aí é algo muito interessante quando a gente pensa em saúde preventiva, por exemplo, né? Resultados que vão impactar na vida diária da Terra é uma maneira da gente também tentar vender o peixe para que as pessoas e a sociedade entenda da importância de todos esses encontros que são feitos de pessoas como nós, né? Então, os processos de reciclagem agrícolas, processo de controle de função fisiológica, que são as roupas com biosensor, entender que um processo de reciclagem fora da terra, ele vai ter que ter um rendimento muito alto, um espaço muito pequenininho. Então, isso vai gerar biocompostagem pequena, equipamento pequenininho com alto rendimento de processos, de produtos orgânicos que eu vou utilizar. O reaproveitamento da água é uma realidade fundamental e diminuição da pegada de carbono é outro ponto de discussão para a criação de N protocolos, de equipamentos, de tecnologias alternativas, cada vez mais o uso de impressora 3D em construção civil pode diminuir muito a pegada de carbono, se a gente pensar em impressoras que utilizam eletricidade a partir de placa solar. Eu diminuo o motor a combustão para tocar um monte de equipamento numa construção civil, e com isso eu tenho a construção de edificações com uma pegada de carbono mínima. Então aí o pensamento vai solto. O uso das ODS é fundamental quando a gente tenta mostrar para o leigo e para a sociedade como um todo a importância de estar conectado a essa Agenda 2030, que pouca gente, poucos países estão fazendo, mas deveriam estar fazendo, está aí essas mudanças climáticas todas, essas tragédias que estão acontecendo. E eu fiz aqui um cruzamento de dados aonde os impactos de curto, médio e longo prazo, aonde que eles vão acontecer em termos de ODS, tá? Em termos desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, depois a gente pode conversar num outro momento, porque senão o tempo estoura, né? Mas a gente vê que uma missão espacial, ela premia todas as ODS. Então, quando alguém fala assim, como eu já escutei isso dentro de sala de aula, um professor falar: pô, mas para que pensar em missão espacial se a gente não está no espaço, né? Quando o professor fala isso, dá vontade de bater, né? A Terra está onde, né? Já começa daí. Nós estamos numa baita nave biológica que é a Terra, né? Então, nós estamos também no espaço, óbvio que estamos. Então, qualquer coisa que eu faça em ambientes mais extremados, eles vão redundar em ganho para a gente poder corrigir o nosso ambiente.
Então, aqui as ODSs elas acabam tendo um impacto bem bacana para a gente trabalhar. E com isso eu termino a apresentação, né? Eu deixo aí os contatos que vocês eventualmente possam querer ter, né? Aqui uma parte das referências, eu depois encaminho para vocês também. E aqui essa foto da Terra vista lá de Saturno, né? A coisa mais linda do mundo. Essa foto é do livro do Carl Sagan e tá lá pontinhozinho que ela não tá suspensa nessa poeirinha aí, mas dá a impressão que tem alguma coisa sustentando a Terra. Essa é uma foto bem icônica para mim. Tá bom? Então, muito obrigado aí por vocês terem tido a paciência de assistir aqui. Estou à disposição naquilo que for possível. Obrigado, gente.